Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, da doce cidade de Américo Brasiliense. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos neste momento, por meio de uma palestra virtual, para conversarmos um pouco a respeito dos ensinamentos trazidos por Jesus. E antes de darmos início à nossa reunião, como costumeiramente fazemos em todas as reuniões, nós vamos abrir um texto para leitura inicial. Eu me refiro ao livro Minutos de Sabedoria, um livro que é importantíssimo para as nossas reflexões. Um livro que a gente pode usar de cabeceira. E nós escolhemos uma página, já previamente aberta antes, intitulado no número 145, que diz o seguinte: o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tornará um novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Uma mensagem muito oportuna para as nossas reflexões. Lembrarmos de sempre nos colocarmos de uma forma otimista, ligarmos ao Pai Celestial. Então, neste momento, eu convido a todos para estarmos reunidos em pensamento e em coração, fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, relaxarmos, entrar em sintonia com a espiritualidade da casa, que somos todos aprendizes do Evangelho. E na condição de aprendizes do Evangelho, vamos dizer: Senhor Jesus, aqui estamos reunidos nesta casa de oração e trabalho, ligados pelo pensamento, pelo coração, para rogar proteção e amparo para a nossa reunião desta noite, que ela possa ser proveitosa, que ela possa nos trazer frutos de paz, de serenidade, de alegria e, sobretudo, que possamos vivenciar a cada dia os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Rogamos, Senhor, por cada um dos trabalhadores, dirigentes desta casa, que na condição de aprendizes do Evangelho buscam a cada dia o fortalecimento e o crescimento espiritual. E assim, Senhor, dirigimos a vós aquela prece que nos ensinaste quando rogávamos: Mestre, ensina-nos a orar. E disseste a nós: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Então, irmãos, uma boa noite novamente. Estamos muito felizes
por estarmos aqui reunidos virtualmente. Sabemos que as dificuldades por conta do isolamento social é uma situação real e impõe a cada um de nós o dever de estarmos em sintonia com as orientações das autoridades superiores. Então, devemos sim fazer a nossa parte. E enquanto estamos nesse isolamento, nesse recolhimento íntimo, é o momento de buscarmos a nossa sintonia, a nossa harmonização. Como os irmãos já devem ter visto, o tema que escolhemos para conversar esta noite é um tema muito oportuno. Reflexões do caminho. Duas palavras que eu estava pensando, né? Nada é por acaso. Vamos começar de trás para frente? O que seria caminho? Bom, temos a casa do caminho. A casa do caminho que Simão Pedro, Maria de Nazaré acolhiam todos os necessitados. Aliás, os cristãos daquela época eram chamados os homens do caminho, que eles recolhiam as pessoas que estavam à volta, perdidos, desamparados, sofrendo. Recolhiam então aqueles que estavam ao longo do caminho. Mas o caminho, na verdade, para cada um de nós, é a nossa jornada espiritual. É a nossa trajetória desde o momento da nossa encarnação aqui na Terra até o momento de deixarmos o nosso corpo físico. Então, o nosso caminho é a nossa jornada. Então, nós estamos seguindo uma jornada de evolução e de crescimento espiritual, porque viemos aqui para progredir. Nós não estamos aqui de passagem, assim, pura e simplesmente para deleite, para uma viagem de turismo. Não. Nós viemos para cá para crescer, para progredir, para evoluir. E tão é importante isto que nós recorremos costumeiramente ao Evangelho de Jesus. Porque ele é, como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o nosso caminho ele tem que ser trilhado pelas pegadas do Mestre. Nós devemos seguir os passos do Mestre. Jesus esteve entre nós, nos ensinando o caminho a seguir. E quando a gente fala então na outra palavra, reflexões, todos nós costumeiramente fazemos as nossas reflexões. Só que até tempos atrás, questão de 2 ou 3 meses atrás, a gente não tinha quase tempo. O nosso tempo era restrito. O nosso tempo era... Não tínhamos tempo, na verdade, para reflexões. Porque acordávamos rapidamente, levantávamos, tomávamos nosso café, seguíamos a nossa correria do dia a dia. Nem dava tempo para nada. Não dava tempo para nada. E, consequentemente, não dava tempo para fazer as nossas reflexões. Não tínhamos condições de fazer as nossas reflexões. E por quê? Porque a vida era corrida demais. Mas, agora, com a quarentena, com o recolhimento, que cada um de nós se viu tolhido das coisas menores que você poderia fazer, das coisas corriqueiras no dia a dia. E o que acontece? Nós buscamos a nossa reflexão íntima, o nosso recolhimento espiritual. E quando a gente busca o nosso recolhimento espiritual, a gente começa a fazer as nossas reflexões. E aí você para e você pensa, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida?
Quais as verdadeiras razões da minha existência? Passamos muitas vezes sem prestar atenção na vida, vivendo um dia após outro, sem parar, nem pensar. Só que quando a gente se depara com essa situação, a gente começa a fazer as reflexões. E essas reflexões, elas são importantes sim. Elas são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima. E eu estava conversando aqui em casa outro dia sobre uma situação muito peculiar, que às vezes ficarmos em contato 24 horas praticamente com os nossos entes queridos não é muito fácil, porque cada um de nós traz as suas dificuldades inerentes do caminho. Nós trazemos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos medos, os nossos receios, as nossas expectativas, as nossas ansiedades. E quando a gente fica muito tempo, aquilo lá começa a ferventar, dá uma efervescência. Isso começa a eclodir. E vem de uma forma que a gente às vezes não está preparado para aquilo. Porque a gente não tem tempo, né? Não tínhamos tempo para isso. Então eu falo que é o momento de buscarmos nos conhecer, sabermos que não somos perfeitos, sabermos que somos seres humanos imperfeitos a caminho da evolução. Então, quando essas efervescências vêm à tona, como que a gente costuma dizer? Vamos pensar uma situação que você coloca o leite para ferver. Você coloca o leite ali no fogo, né? Liga o gás e o leite começa a esquentar. Num determinado momento, o que vai acontecer? O leite começa a subir. E se nós não abaixarmos o fogo ou não desligarmos o fogo, ele vai derramar. Então olha só como que é a situação. Nós temos que controlar a temperatura. Que se a gente deixar demais o leite no fogo, ele vai derramar. Então, naqueles momentos de recolhimento íntimo, que você tem o contato mais próximo com os teus entes queridos, se você não abaixar o fogo, ou se você não desligar o fogo, vai derramar. E depois que derramou, vai fazer uma sujeira. Não é? Então vejam, estava lembrando exatamente nisso. A importância daquele preceito que está no Evangelho de Jesus. Jesus recomendou a cada um de nós: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós devemos ficar vigiando os outros? Fazermos a nossa prece a hora que acordamos pela manhã e ficamos de olho, vigiando o que o outro está fazendo? Não. Ele fala primeiramente em vigiai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Porque quando de repente vem um pensamento ruim, e é comum acontecer isso porque estamos sujeitos à lei da matéria, que as situações corriqueiras, notícias, um fato, uma pessoa não está muito bem, ela chega até você e vem com uma energia, e que se você não faz a vigilância, você entra naquela energia, naquela vibração, e você se envolve de tal forma que você fica desestruturado. Então, vigiar os pensamentos é fundamental. Então, eu estou de repente na minha casa. Só que eu estou na minha casa sozinho? Não. Estou na minha casa com os meus familiares. Ah, bom, então tá. Você está com você, sua esposa, seu filho, tal, papagaio, periquito? Não. Existe toda uma companhia espiritual também presente no ambiente da casa.
toda uma companhia espiritual que envolve todo o ambiente. Então, se nós não tomarmos cuidados com os nossos pensamentos, eles vão envolver a cada um de nós. Eles vão envolver a cada um de nós e vão fazer parte, vai deixar a gente aturdido. A vigilância é fundamental. E ela funciona como um halo de proteção, que a gente pode dizer assim, semelhante a uma bola, uma abóbada de proteção, um halo de luz. Ele é relativamente forte e frágil. Mas como assim forte e frágil? Ele é forte enquanto estivermos com o pensamento no bem, voltados para a espiritualidade superior. Mas ele é tão frágil que se a partir de um momento mudarmos a energia, mudarmos a sintonia, ele vira como se fosse uma bolha de sabão. Por isso que é importante a nossa vigilância. Se eu tenho que sair de casa, hoje em dia o que eles recomendam para nós, não é? Colocarmos a máscara, fazermos a higienização das nossas mãos com álcool gel. Esse é o cuidado físico. E o cuidado espiritual? Quando a gente sai de casa, nós fazemos a nossa preparação, nós colocamos a máscara no nosso pensamento, nós higienizamos a nossa mente com o álcool gel das boas ações, dos bons pensamentos, da oração. Muitas vezes dizemos que não. Só que lá fora nós encontramos um monte de pessoas vivendo numa energia similar, de angústia, de ansiedade, de desconfiança, de medo. E essa energia vai tomando conta. E nós precisamos nos vacinar. Se ainda não existe a vacina para essa epidemia que está tomando conta do mundo, nós temos a nossa vacina espiritual, que é a oração, que é a prece, que é as boas obras que fazemos em benefício dos outros e de nós mesmos. Que de nada vale você querer ajudar o próximo se você não se ajuda. Quando Jesus recomendou amar ao próximo como a si mesmo, ele não falou para nós amarmos apenas o próximo. Não. Amar ao próximo como a si mesmo. E se você não consegue, não aprendeu ainda a se amar, você não consegue amar ao próximo. Por isso que é importante, é fundamental que a gente faça essa reforma íntima. Faça essa busca pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso crescimento. Não podemos viver de forma automática. Fundamental nesses momentos que estamos passando, fazermos o culto do Evangelho no lar. É a vacina que vai nos proteger, seja na nossa casa, seja lá fora. O culto do Evangelho no lar é de uma importância fundamental. Porque nós, naquele momento da reunião do Evangelho no lar, estamos entrando em sintonia com a espiritualidade. A espiritualidade da nossa casa, dos nossos mentores, da casa espírita. E num determinado dia da semana, preferencialmente, sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário, vamos fazer o culto do Evangelho no lar. Os irmãos já devem saber, mas não é demais repetir. O culto do Evangelho no lar não tem nenhum segredo. Não é uma reunião mediúnica, não, de forma alguma. Não deve jamais ter qualquer tipo de manifestação mediúnica. Para isso existe a casa espírita, quando retornarem as atividades, obviamente, né? Mas no culto do Evangelho no lar a gente pega o quê? Um livro, como eu falei, Minutos de Sabedoria, o Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros da codificação, Vinha de Luz,
Sinal Verde, Agenda Cristã, Conduta Espírita, vários e diversos livros. Jesus no Lar. Até para quem tem crianças, a gente recomenda um livro do Wallace chamado E para o Resto de Nossas Vidas. E como é interessante aquele livro. Ele conta histórias com caráter moral, que vai ensinando as crianças desde logo cedo os preceitos da moralidade, contando historietas, histórias simples, como fazia Jesus. Jesus contava as suas parábolas de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila. E com as histórias que Jesus nos contava, justamente ele trazia ensinamento. E é um momento importante de nós fazermos o nosso culto do Evangelho no Lar. Mas não basta apenas a gente fazer o culto do Evangelho no Lar uma vez na semana. Nesse período que nós estamos passando, e se sentimos a desarmonização do ambiente da nossa casa, vamos fazer a leitura do Evangelho, não precisa ser o culto completo. Vamos fazer a leitura do Evangelho uma vez por dia. Chame os familiares, se não quiser, faça apenas você. Abra o Evangelho ao acaso, que a gente costuma dizer que o acaso não existe. Que sempre vai vir uma mensagem muito oportuna, e se soubermos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, iremos sim tirar as lições e os ensinamentos que aquelas lições nos vão nos trazer. Vejam como que é importante tudo isso. É tão importante que se a gente abrir uma página por acaso, nós vamos receber orientações da espiritualidade. Vocês já ouviram uma frase que fala assim, que Deus ajuda as pessoas por meio das próprias pessoas? Então, o que eu poderia dizer? Às vezes nós recebemos uma orientação espiritual por meio de uma mensagem do Evangelho, por meio de uma frase que lemos às vezes no jornal, pelas redes sociais. Às vezes vem uma mensagenzinha tão boazinha, tão pequenininha, mas tão profunda. Então é um momento importante de buscarmos este recolhimento, essa vacina da alma que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é aquele lenitivo, é aquela bênção espiritual que vai trazer para a gente a maior reflexão do nosso dia a dia. Então, será que estamos preparados para enfrentar a nossa jornada? Claro que sim. Se tivermos a bênção do Evangelho em nossos corações, vamos conseguir, juntos, superar as dificuldades do caminho. E vamos ter a certeza que tudo isso vai passar. Aliás, Maria de Nazaré deixou uma mensagem muito importante em nossas vidas. Tudo passa. As dores, as dificuldades passarão. E esses tempos difíceis que estamos vivenciando também vão passar. E eles fazem parte importante da nossa jornada evolutiva. Nenhum de nós está passando por essas dores, por essas angústias, por esses sofrimentos, por acaso. Todos nós estamos passando para um crescimento, para a nossa melhoria. E que possamos, então, irmãos, estarmos imbuídos desse ideal de paz, de harmonia em nossos corações. Eu agradeço imensamente ao convite da casa, aos trabalhadores, aprendizes do Evangelho aí de Américo, que nós possamos estar sempre juntos, imbuídos desse ideal do Cristo, trazendo Ele para fazer morada em nossos corações. Deixo o meu abraço afetuoso, virtual, mas na certeza de que em breve estaremos juntos
para mais uma jornada de crescimento e de conhecimento espiritual. Muito obrigado, muita paz em nossos corações e que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos proteger, amparar e abençoar onde quer que formos e estivermos. Agora eu convido então a todos os irmãos para reunirmos novamente em prece e oração para agradecer esta oportunidade. Serenando então os nossos corações uma vez mais, vamos pedir que Jesus esteja ao nosso lado, que sempre o Mestre disse: quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei presente. E o Mestre está ao nosso lado neste momento, abraçando-nos afetuosamente os nossos corações. Ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então entreguemos a Jesus, ao nosso Divino Mestre, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios, pedindo Jesus que olhe por cada um de nós, aqui presentes virtualmente nesta reunião, do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho de Américo Brasilense, que possa proteger a cada um dos assistidos, cada um dos dirigentes desta casa, todas aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, em vibrações de paz, de amor. E agradecido, Senhor, por esta oportunidade, dirigimos a vós a prece que nos ensinaste. Pai de amor, de toda a bondade suprema, acolhe as nossas rogativas neste momento que nos recolhemos em prece e oração. Ampare os nossos corações aflitos, dá-nos a certeza de que estás seguindo ao nosso lado, sendo o lume das nossas jornadas. Somos gratos, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade desta encarnação, pelos familiares com quem convivemos e que fazem parte da nossa jornada. Somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos que nos concede, e que somos assim até frágeis, mas em seu regaço, Senhor, temos a certeza de que nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu pensamento, em Teu coração. E que possamos nós seguirmos o Seu caminho, a Sua jornada, junto ao nosso Pai. Muita paz a todos e que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos abençoe, nos proteja, agora e sempre. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz, muita luz em nossas jornadas, em nossos corações. Que assim seja.